Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula, a aula A215, uma aula relacionada à introdução aos motores de indução. Essa aula visa mostrar para vocês alguns conceitos iniciais e muito importantes dos motores de indução. Então, vamos à aula. Então, o objetivo da aula é fazer uma introdução aos motores de indução. Primeiramente, o motor de indução, ele é um tipo de motor que é mais utilizado hoje em dia, né? Ele é muito comumente usado devido à sua construção ser simples e as suas características de operação são excelentes. Esse tipo de motor de indução, ele é constituído de duas partes. A primeira parte é o estator, que é a parte estacionária, onde será aplicada a tensão. E temos a parte móvel do meu motor, que é o rotor, que é a parte rotativa, né? Então, vocês têm aqui o estator, marcado aqui em vermelho, e aqui vocês têm o rotor. O estator é aquele elemento que está conectado à fonte de alimentação em corrente alternada, já que nós estamos falando, introduzindo sobre motor de indução, e vamos tratar dos motores de indução trifásicos. O rotor, ele não está conectado eletricamente à fonte de alimentação de corrente alternada. O tipo mais comum do rotor é motor trifásico. O mais comum dos motores são os motores trifásicos. Aqui eu tenho um exemplo de um estator, né? Que é a parte fixa a qual é aplicada a tensão. Então, o que tem que ficar aqui gravado? O motor tem duas partes principais. Motor de indução tem o estator e o rotor. O motor de indução é o tipo de motor mais comumente usado. E a sua construção é simples e as suas características são boas no tocante à operação desse motor. O motor de indução, ele é muito usado devido à sua construção simples, como eu já tinha comentado anteriormente. Eles são classificados em motor gaiola e motor com rotor bobinado. Motor gaiola e motor com rotor bobinado. O estator, ele é construído da mesma forma, mas eles diferem, esses motores eles diferem pela construção do rotor. Então, eles diferem pela construção do rotor. Então, nós temos o rotor gaiola, está aqui o exemplo do motor rotor gaiola, e aqui o motor que eu chamei motor bobinado. Então, o estator deles é o mesmo, o que diferencia é o rotor. Nesse caso, eu tenho rotor tipo gaiola e aqui eu tenho o meu rotor bobinado. Esses são os exemplos de motores de indução trifásico com rotor gaiola e o rotor bobinado, que são os dois exemplos. Ainda falando do motor de indução trifásico, outros elementos que compõem o rotor, né? Que compõem o motor. Então, nós temos os rolamentos, o ventilador, a defletora, a caixa de ligação, que fica atrás do motor, né? Então, aqui a gente tem a parte relativa ao ventilador, né? Aqui a gente tem os flanges, as tampas do motor, né? Os flangezinhos dele, a tampa do motor e as caixas de ligação. Ainda falando um pouco de outras partes do motor, nós temos o porta-escovas, né? O porta-escovas do motor é esse elemento que está sendo apresentado aqui para vocês. E eu tenho um mancal de rolamento, está aqui, ó, o mancal de rolamento do meu motor. Aqui está o motor montado, né? Aqui está o porta-escovas, né? E aqui eu tenho o rolamento do mancal. E eu tenho também o mancal de bucha. Está aqui, ó, o mancal da bucha, onde faz a conexão aqui do meu motor. Então, além da parte do estator do rotor, nós podemos ter rotor tipo gaiola e rotor bobinado.
E as outras partes do motor nós temos o mancal, né? O mancal de rolamento, que está marcado aqui, tem o porta-escovas e tem aqui o mancal de bucha. Então, o motor, representando o motor, né, de indução trifásico, então ele tem aqui o rotor, no desenho apresentado, tem o estator, que é a parte fixa, onde será aplicado a tensão. Então, o motor ele pode ter a configuração estrela-triângulo, que nós vamos falar na aula 216. Bom, alguns conceitos iniciais, principalmente relacionados ao conjugado do motor. O conjugado, ele é também conhecido como torque ou momento, ou binário. Ele é a medida do esforço necessário para girar o eixo, né? Aqui tem um exemplo, uma manivela. O esforço necessário para girar o eixo aqui, a gente dá o nome de conjugado, ou torque, representado pela letra C ou a letra T. O conjugado de um motor é a força vezes a distância. O conjugado do motor elétrico é dado em Newton-metro. Então, o conjugado, também conhecido como momento ou torque, é a medida do esforço necessário para fazer com que o eixo gire e faça o levantamento da carga, ou seja, atue no eixo juntamente com a carga. A energia é a potência mecânica. A potência é o trabalho dividido pelo tempo, sabendo que o trabalho é força vezes distância dividido pelo tempo. Logo, a energia mecânica do motor é a potência vezes o tempo. Então, o que fica muito importante aqui de conceito é o conjugado do motor, né? Ou torque, conhecido também como torque, onde pode ser calculado em Newton-metro, força vezes a distância. O torque ele é dado nos manuais do motor elétrico, dos motores elétricos. Agora temos que falar um pouquinho do conjugado ou torque desenvolvido quando o motor está parado. Quando o motor está parado e você aplica a tensão ou liga o motor, o torque é diretamente proporcional ao quadrado da tensão de linha, onde Kt nessa expressão é uma constante de torque para o número de polos, não é? E VL é a tensão de linha. Então, quando o motor está parado, qual seria o torque? É Kt, que é uma constante de torque, VL ao quadrado. Outro ponto importante, quando o motor está em movimento, como que a gente calcula o torque do motor? O torque de um motor de indução, ele depende, em movimento, da intensidade de interação entre os campos do rotor e os campos do estator. E é representado, na verdade, por essa equação. Então, o torque é dado. Quando o motor estiver em movimento, ele é K, uma constante K, vezes o fluxo magnético do campo girante, vezes a corrente do rotor, vezes o cosseno de θ, que é o fator de potência do rotor. Então, ele é composto pela interação dos campos girante, né, e o estator. Então, o torque, não com o motor parado, mas o motor em movimento, é K, onde K é a constante que depende dos aspectos construtivos da máquina ou do motor. E o φ é o fluxo do motor, né? É o fluxo do campo girante que é aplicado ao estator quando você tem uma tensão elétrica ali. E R é a corrente do rotor. Então, vai depender do fluxo aplicado no estator e vai depender da corrente induzida no rotor e do fator de potência. Agora vamos falar um pouquinho do campo girante, que é a velocidade síncrona. O que é a velocidade síncrona? É a velocidade do campo girante, que é aquele campo que é presente no estator. Quando se aplica uma tensão alternada no estator, vai girar um campo, vai produzir ali um campo magnético. Esse campo magnético ele fica girando em função da corrente alternada. E a velocidade desse campo girante é conhecido como ns, é 120 vezes a frequência dividido por 2p.
onde 2P é o número de polos do meu motor e F é a frequência nominal da rede, né? Se você chamar de P aqui, você vai ter um número de pares de polo, né? Então, a velocidade do campo girante é conhecida como NS, é 120F dividido por 2P, onde 2P é o número de polos. E a velocidade nominal do motor? A velocidade nominal do motor, ela vai depender do escorregamento. E o que é o escorregamento? O escorregamento é a diferença de velocidade entre o campo girante e a velocidade assíncrona do rotor. Então, o escorregamento, se vocês olharem nesse desenho no motor, é a diferença de velocidade do campo magnético girante aqui, menos a velocidade do rotor dividido pela velocidade do campo girante. Isso é o escorregamento, representa a diferença de velocidade entre o campo girante no estator e a velocidade do rotor. A velocidade do motor, que é a do rotor, é dada por N, que é igual a NS, que é a velocidade síncrona do campo girante, 1 menos S, onde S é o escorregamento do motor. NS é a velocidade síncrona do campo girante e N é a velocidade nominal do motor, do rotor, né? Do motor, que é a do rotor, quando está em movimento. E a frequência no rotor, ela é proporcional ao escorregamento. Então, a frequência induzida no rotor vai ser S vezes F, onde F é a frequência no estator. Bom, então o escorregamento, se a gente isolar naquela equação anterior, o escorregamento é a diferença entre o campo girante menos a velocidade do rotor, dividido pela velocidade do campo girante, que é o NS, dado anteriormente, que é 120, vezes F dividido por 2P, onde era o número de polos. Isso é conhecido como escorregamento, que é a diferença da velocidade do campo gerado no estator menos a velocidade do campo gerado no rotor. Bom, agora vamos falar um pouquinho do conjugado, né, que eu tinha comentado. O motor ele trabalha com conjugado de partida, que eu vou chamar de CP. O que é o conjugado de partida? Aqui é a rotação do motor. O que é o conjugado de partida? O conjugado de partida CP é o conjugado com rotor bloqueado, ou com conjugado de partida, conhecido também. Ele é um conjugado de arranque. Quando você liga o motor, ele tem um conjugado inicial de partida, né? E você tem o conjugado mínimo. O conjugado mínimo é o menor conjugado desenvolvido pelo motor ao acelerar desde a velocidade zero até a velocidade correspondente ao conjugado máximo aqui, ó. O conjugado máximo é o maior conjugado. O que é o conjugado? É o torque, né? É o maior conjugado desenvolvido pelo motor sob tensão e frequência nominal, sem queda brusca na velocidade. E o conjugado de nominal? Conjugado nominal, conhecido também conjugado em plena carga, quando o motor está girando com toda a carga plena, é o conjugado desenvolvido pelo motor à potência nominal, sob tensão e frequência nominais. Então, aqui está o conjugado nominal. Aqui eu tenho o conjugado máximo, conjugado mínimo e o conjugado de partida. Então, para elaborar essa aula, foi utilizado o livro de eletricidade básica, né, do Milton Gussou. Então, a próxima aula de motores elétricos é a aula A216, onde eu estarei falando sobre a partida dos motores triângulo, estrela, triângulo. Então, na aula A216, partida de motores estrela, triângulo.